Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a esta nossa segunda aula do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Nesta aula e nas duas aulas seguintes, nós iremos aprender então um pouquinho sobre as ferramentas que nós iremos utilizar. Nesta aula nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é um fluxograma, iremos construir o nosso primeiro fluxograma, e nas duas aulas seguintes nós aprenderemos então um pouquinho sobre o Scratch, o que é o Scratch, e sobre Portugal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, pressione o sininho para habilitar as notificações do YouTube, assim você será notificado toda vez que uma nova aula for postada. Dando início então à nossa aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre fluxograma. O que é um fluxograma? Um fluxograma nada mais é do que uma série de figuras geométricas para representar ideias, representar processos. E aí nós lembramos aquele ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Descrever a solução de um problema por meio de uma linguagem humana, seja português, inglês, espanhol, qualquer língua humana. Essas linguagens são carregadas de ambiguidade, de diversas interpretações. Uma pontuação mal aplicada pode confundir a interpretação correta. Então é extremamente complicado descrever um processo lógico para resolver um problema utilizando simplesmente a linguagem escrita. E aí entram então os fluxogramas, que são uma série de figuras geométricas para descrever passo a passo uma sequência de ideias ou uma sequência de processos que precisam ser realizados. Para montarmos um fluxograma, como eu mencionei, nós utilizamos uma série de figuras geométricas. Vamos então agora aprender quais figuras geométricas são utilizadas e qual a finalidade de cada uma delas. E eu faço aqui um alerta: se você for para a internet procurar livros de introdução à programação ou mesmo apostilas, PDF, você vai encontrar as figuras que eu vou apresentar aqui para representar um fluxograma, para criar um fluxograma. Contudo, eu preciso alertar que há uma grande variação na utilização dessas figuras geométricas de autor para autor. Então, pode ser que você encontre figuras diferentes ou aplicações diferentes de uma mesma figura que eu vou mostrar aqui. O importante é você escolher um material para seguir, aprender o significado daquela representação geométrica no material que você está utilizando para estudar e, a partir daí, então, adotar aquela representação nos seus estudos e nos fluxogramas que você for construir. Vamos começar então aqui com a nossa primeira forma geométrica. Nós temos aqui então a nossa primeira figura geométrica. Perceba que ela tem a forma como que um círculo espichado, estendido para as laterais. E aí dentro, no interior dessa figura, nós temos a palavra início e fim. O que significa isso? Significa que essa figura geométrica sempre vai ser utilizada para iniciar um fluxo ou para iniciar a descrição de um algoritmo e para terminar. Então, sempre que nós formos criar um fluxograma para representar um algoritmo, para representar o passo a passo, a sequência lógica para resolver um problema, esse fluxograma sempre vai começar com uma figura geométrica desse tipo aqui, com o início, e sempre vai terminar com uma figura geométrica igual a essa daqui, com o texto fim no seu interior. Essa figura aqui possui uma coloração roxa. Essa coloração eu coloquei para diferenciarmos mais facilmente as figuras geométricas que nós iremos utilizar aqui. Contudo, como eu mencionei, além das variações, não é comum utilizar uma coloração nas figuras geométricas. Então, a maioria dos livros e apostilas que você encontrar na internet não tem nenhuma coloração, tem apenas a forma geométrica com a linha preta e o seu interior branco. Passando então para a segunda figura geométrica que nós utilizaremos muito nos fluxogramas que nós iremos construir, nós temos a representação da saída de dados, representado por esta figura geométrica
que lembra um pouco a figura de uma bandeira. E aí no interior está escrito saída de dados. O que é essa saída de dados? Nós temos aqui duas interpretações possíveis para saída de dados. E a primeira, que nós utilizaremos muito, é imprimir uma informação na tela do computador. E por que isso é uma operação de saída de dados? Imagine que o seu programa, o seu algoritmo fez algum processamento, calculou alguma coisa, tem um resultado e ele precisa informar esse resultado para o usuário. Como que ele informa esse resultado para o usuário? Imprimindo essa informação na tela. E aí, para imprimir essa informação na tela, no fluxograma, nós sempre utilizaremos esta figura geométrica. E aí, novamente, qualquer livro que você encontrar, a figura vai ser semelhante a essa, porém, o contorno dela será uma linha preta e o seu interior será branco. A segunda interpretação possível para essa figura é, num estágio mais avançado, você pode utilizar como saída a gravação de informações ou de dados em arquivo texto, ou salvar em um banco de dados. Então, não necessariamente você precisa imprimir a informação na tela. Você pode utilizar esta figura que indica saída de dados também para representar que ali naquele ponto do seu fluxograma, do seu algoritmo, terá uma saída de dados, uma saída de informação, que pode ser para a tela, pode ser para um banco de dados e pode ser para um arquivo texto. E aí nós temos então a nossa terceira figura geométrica para entrada de dados. E aí essa figura geométrica ela lembra muito aqueles alto-falantes de pessoas que estão em manifestações. Então, sempre que você vê essa figura geométrica relacionado a fluxogramas, já associe a entrada de dados. E aí o que é entrada de dados? Imagine, por exemplo, que você fez um algoritmo que pede para o usuário digitar a sua idade. O usuário vai no teclado digitar quantos anos ele tem. O usuário está inserindo uma informação no computador, no sistema. Então, essa figura geométrica sempre será utilizada quando nós formos pedir para o usuário digitar alguma coisa. Lembre-se sempre que agora você está olhando para o computador não mais como um mero usuário, mas como programador. Você está aprendendo a conversar com o computador. E nessa aprendizagem você vai perceber que o computador ele não sabe fazer literalmente nada sozinho. Tudo que o computador faz, um programador, alguém disse para ele, alguém ensinou ele a fazer aquilo ali. Então você vai aprender os mínimos detalhes de como fazer isso etapa por etapa. Então, se nós queremos imprimir uma informação na tela e ler uma informação do teclado, são duas coisas completamente diferentes. Por isso que nós temos duas figuras geométricas diferentes para representar essa ação. A figura anterior representa uma saída de dados. Você imprime algo na tela, por exemplo, usuário, digite o seu nome. Você imprimiu uma informação na tela, terminou ali a instrução de saída. Agora você quer ler o que o usuário vai digitar. Então, no seu fluxograma, você utiliza esta figura para entrada de dados. Você vai ler então o que o usuário vai digitar no teclado. Dando continuidade, a nossa quarta figura geométrica é este losango. E aí nós temos aqui o texto: tomada de decisão terá uma saída para verdadeiro e outra para falso. O que isso significa? Esse losango, e aí novamente, eu escolhi aqui a coloração azul. Qualquer livro, texto que você for procurar como referência, esse losango ele vai aparecer apenas com o contorno preto e o seu interior branco. Esse losango ele sempre é utilizado em fluxogramas para representar uma decisão. E aí o que significa uma decisão? Qualquer situação onde você terá que fazer um teste e tomar uma decisão. Por exemplo, você quer saber se o usuário é maior de idade. Então você vai ter que pedir para ele digitar a idade e aí você vai ter que fazer um teste. Se a idade for maior ou igual a 18, então ele é maior de idade. Se não, ele é menor de idade. Perceba que nós temos uma decisão aí.
toda decisão será representada por um losango, por essa figura geométrica aqui. Perceba que nessa figura geométrica nós temos 4 pontos ou 4 cantos. Temos o canto superior e o canto inferior na parte de baixo e temos um à esquerda e um à direita. Normalmente, 3 desses pontos são utilizados quando nós estamos montando o nosso fluxograma. Por exemplo, se é um fluxograma, a sequência de passos ela vai vir de algum lugar. Então, normalmente, nós utilizamos esse canto superior para indicar a entrada. O nosso fluxo ou processo está chegando por esse canto superior. E aí, você pode escolher qualquer um dos outros 3 para utilizar como fluxo de saída. Toda decisão ela vai ter sempre 2 possibilidades. Nós teremos aqui dentro deste losango um teste, e esse teste em computação é sempre um teste lógico. O que significa isso? Significa que o resultado só tem 2 possibilidades. Ou é verdadeiro ou é falso. E aí você precisa indicar qual que é o resultado ou qual que é a saída verdadeira e qual que vai ser a saída falsa. Isso ficará mais claro quando nós estivermos praticando, construindo um fluxograma. E aí vai ficar mais fácil de entender como todas essas peças se juntam. A nossa última figura geométrica é um retângulo, que aqui eu representei com a coloração verde. E quando que nós utilizamos essa figura, esse retângulo? Sempre que nós formos fazer um processamento. E aí o que significa esse processamento? Imagine que você está construindo, por exemplo, um programinha para resolver uma equação matemática. Você precisa pedir para o usuário digitar o valor das variáveis. Aí nós temos entrada e saída de dados. Depois que o usuário digitou então os valores das variáveis, nós precisamos resolver a equação, concorda? Esse resolver a equação é um processamento. Perceba que aí não tem mais entrada de dados, não tem saída de dados, não tem decisão, são cálculos matemáticos, são contas. Então, isso é processamento. Nós temos aqui agora todas as figuras que foram apresentadas. Temos aqui a figura para início e fim do nosso algoritmo, saída de dados, entrada de dados, tomada de decisão ou teste e processamento. Estas são as figuras ou as formas geométricas mais utilizadas e as que eu mais gosto de utilizar. Quando o fluxograma começou a ser utilizado, o seu principal objetivo era tornar mais fácil a compreensão das ideias ou a compreensão da descrição de algoritmos, uma vez que descrever algoritmos em texto pode trazer aí muita ambiguidade e complicar a sua compreensão. Contudo, com o passar do tempo, a própria construção de fluxogramas começou a se tornar um pouco mais complexa, porque diversos autores começaram a criar as suas versões de fluxograma. E aí nós temos diversos outros símbolos ou diversas outras formas geométricas que são utilizadas por muitos autores hoje. E você vai encontrar se você for pesquisar em livros de introdução à programação ou livros que apresentam aí fluxogramas. Esses símbolos aqui são os principais e representam as principais operações que nós precisamos descrever na realização de um algoritmo. Nós temos o que define o início e o fim, nós temos o que define o que é entrada de dados e o que é saída de dados, nós temos a tomada de decisão e nós temos processamento. Agora, para não ficar assim, em algo tão vago e tão abstrato, vamos apresentar um exemplo prático da construção de um algoritmo para resolver aqui um problema. E aí vamos pegar um probleminha matemático bem simples. Pedir para o usuário digitar um número e verificar se esse número é par ou ímpar. E aí, antes de qualquer coisa, lembre-se sempre de um detalhe extremamente importante. Se você não souber resolver o problema usando papel e caneta, você não vai conseguir fazer o computador resolver esse problema. Você não vai conseguir programar o computador. Então, antes de qualquer coisa, antes de escrever a primeira linha,
ou de colocar a primeira figura do nosso fluxograma. Vamos parar e pensar. Como que a gente faz para determinar se um número é par ou ímpar? Para nós humanos que já conhecemos matemática, isso é algo tão simples e automático que a gente simplesmente olha para o final do número ou para o último dígito e olha, terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se não, ele é ímpar. Ou seja, se terminou em 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Então nós já fazemos isso de forma tão automática que muitos estudantes, eu já vi isso em sala de aula, quando chega para resolver esse simples problema no computador, não sabe. Por quê? Porque, na verdade, esqueceu a essência matemática desse problema. E qual que é essa essência matemática? Qualquer número ele é par se, ao fazer a divisão por 2, o resto dessa divisão, e aí nós estamos falando de uma divisão inteira, o resto dessa divisão é 0. Então, se o resto da divisão de um número por 2 for 0, ele é par. Se não, ele é ímpar. E nesse se não significa que o resto da divisão vai ser 1. Por exemplo, o 10. Por que 10 é par? Automaticamente nós sabemos que ele é par porque ele termina com 0. Mas aí, matematicamente falando, por que o 10 é par? 10 dividido por 2, divisão inteira. O resultado é 5 e dá resto 0. Bom, se deu resto 0 dividindo por 2, então o 10 é par. O 11. O 11 é ímpar. Automaticamente a gente olha para o 11 e terminou em 1, então é ímpar. Mas, matematicamente falando, por que o 11 é ímpar? 11 dividido de forma inteira por 2 dá 5 e sobra 1. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Sobra 1. Então perceba, se a divisão inteira por 2 for 0, significa que o nosso número é par. Se não, significa que o resto é 1, então esse número é ímpar. É esse pensamento que nós vamos agora traduzir para um passo a passo. E aí, qual a primeira coisa que nós vamos fazer então? Lembrando, no fluxograma, nós precisamos sempre definir início e fim do nosso algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o início. A próxima coisa que a gente precisa fazer agora é pedir para o usuário digitar um número. E aí lembre-se, se nós vamos pedir para o usuário digitar um número, o que nós queremos dizer com isso? Pedir para o usuário digitar um número. A gente vai imprimir uma mensagem na tela. E aí perceba que nós temos uma setinha ligando o início ao nosso bloquinho de saída. Então, do início, eu sei exatamente para onde eu vou por causa do sentido dessa nossa setinha. Ok, eu pedi para o usuário digitar um número. O usuário vai digitar esse número no teclado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar uma instrução ou um bloquinho de entrada para fazer a leitura desse número que o usuário vai digitar. E aí, novamente, perceba que nós temos o passo a passo. Início. Do início para onde que eu vou? Pedir para o usuário digitar um número. O usuário vai digitar um número. O que eu vou fazer? Perceba que nós novamente temos uma setinha indicando o fluxo de execução, para onde que eu vou. Então, de pedir um número, eu não volto para início. Eu vou sempre seguindo a indicação dessas setas. Eu vou então fazer a leitura, ler valor. Você pode escrever esse texto da forma como for mais legível para você. Você poderia colocar ler número que o usuário vai digitar ou ler número. É apenas uma indicação para lembrar o que essa figura representa. É uma figura que indica entrada de dados. Uma vez que eu já li esse valor, eu preciso agora então descobrir se ele é par ou é ímpar. E aí pense comigo, não é mais ou menos uma pergunta que nós estamos fazendo? Significa então que nós temos que tomar uma decisão, certo? Se o número for par, eu vou imprimir par na tela. Se o número for ímpar, eu vou imprimir ímpar na tela. E aí, o próximo bloquinho que nós vamos utilizar aqui é exatamente o bloquinho da decisão ou do teste. E aí, novamente, você pode escrever o texto aqui dentro da forma como você achar mais interessante. Só que tem que ficar claro o que é que está sendo testado ali. Perceba que eu escrevi aqui,
se resto de num por 2 for 0, aí o que nós vamos fazer? Perceba que, como eu mencionei, nós temos 4 cantos nessa figura de teste. O canto superior é a entrada. Nós chegamos no nosso teste pelo canto superior. E eu escolhi que, se o teste for verdadeiro, nós vamos sair pela direita. Perceba que eu coloquei um V de verdadeiro. Você sempre precisa indicar qual é a saída verdadeira. Perceba que nós temos 2 saídas, uma à direita e uma à esquerda. Se eu não indicar qual que é verdadeiro e qual que é falso, quando você for traduzir o seu fluxograma para uma linguagem de programação, você precisa saber qual que é verdadeiro e qual que é falso. Se você não representar aqui, como que você vai saber qual caminho é verdadeiro ou falso? Você poderia inverter. Você poderia colocar verdadeiro aqui à esquerda e falso à direita. Ou ainda, você poderia colocar verdadeiro à direita e falso aqui na saída da parte de baixo. Então, você escolhe das 3 saídas restantes qual que você vai utilizar para verdadeiro e falso. Mas não se esqueça, você precisa indicar qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então, como funciona esse teste? Se resto de num por 2 for 0, o resto do número que o usuário digitou por 2 é 0, verdadeiro. Então, eu vou sair aqui pela direita e não importa o que tem aqui depois, eu vou fazer o que tiver aqui à direita. Se resto de num por 2 for 0, não é. Então, o teste dá falso. Eu vou fazer a saída aqui pela esquerda, não importa o que tem aqui na esquerda. A minha saída vai ser aqui na esquerda. O que nós temos depois desse teste para verdadeiro e falso? Se eu quero imprimir na tela uma informação dizendo se o número que o usuário digitou é verdadeiro ou falso, eu vou precisar de instruções de saída ou um bloquinho de saída para imprimir uma informação na tela. E aí, olha o que vai acontecer. Imagine que o usuário digitou, por exemplo, o número 15. 15 por 2 é 0? Falso, porque 15 dividido por 2 dá 1, então é falso. Eu vou sair aqui pela esquerda e vou imprimir na tela. Por que eu vou imprimir na tela? Porque esta instrução, esta forma geométrica, indica que é uma instrução de saída. Eu vou imprimir algo na tela. O que eu vou imprimir na tela? O texto ímpar. Mas e se o usuário digitar, por exemplo, o número 20? 20 por 2 dá resto 0? Dá verdadeiro. Então eu vou sair aqui pela direita e eu tenho outra instrução de saída. Só que dessa vez eu não vou imprimir ímpar, eu vou imprimir par, porque o número que o usuário digitou é um número par. Feito isso, terminou o meu algoritmo. Eu imprimi se é ímpar ou par. Não, ainda não terminou. Lembra, em fluxograma, nós sempre precisamos dizer onde o nosso algoritmo começa e onde ele termina. Nós colocamos aqui em cima, representado pela figura geométrica em tom roxo, o início. Nós precisamos colocar também o fim. E aí, como que ele termina? Nós vamos colocar aqui a nossa figura geométrica indicando o fim do nosso algoritmo e perceba que o fim ele pode ocorrer de 2 formas diferentes. Ele pode ocorrer vindo aqui da direita, da instrução de saída par, ou ele também pode ocorrer aqui da esquerda, da instrução de saída ímpar. Então, só quando chegar aqui nós temos então certeza que o nosso algoritmo ou o nosso processo de execução terminou. Então, aqui agora nós finalizamos a construção de um fluxograma para representar esse passo a passo de pedir ao usuário para digitar um número, fazer a leitura desse número e então testar se o resto desse número dividido por 2 é igual a 0. Se for 0, a gente vai imprimir par na tela, se não, nós vamos imprimir ímpar. E aí então o nosso algoritmo termina. Programação é praticamente como aprender um idioma. Você realmente aprende quando você começa a praticar. Então eu já deixo aqui uma forte recomendação para você. Mesmo que eu tenha dado a solução aqui, pegue um papel e uma caneta, reproduza
sem olhar. Pense nesse problema, pedir ao usuário um número, ler esse número, verificar se esse número é par ou ímpar e imprimir na tela par ou ímpar e finalizar. Reproduza esse exemplo. Só reproduzindo, testando, tentando resolver outros problemas similares, você vai encontrar suas dúvidas, você vai encontrar aqueles pontos que você ainda não compreendeu. Então a prática é extremamente importante. Se você não curtiu o canal ainda, curta o canal, pressione o sininho para você ser notificado a cada nova aula que for postada. E convide os seus amigos para fazer esses cursos junto com você. Ajude a gente a divulgar conhecimento. Compartilhe aí as aulas nas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Na próxima aula, então, nos vemos com o Scratch. E aí nós vamos aprender, então, outra forma bem interessante, bem divertida para representar ideias de forma lógica. Até a nossa próxima aula.